A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Hoje vamos falar no capítulo de Josué 5, do 1 ao 12, onde se fala da circuncisão e da celebração da Páscoa. Então eu coloquei o tema, sempre celebre a sua salvação, porque a circuncisão era o que se diz hoje uma cirurgia de firmose, mas era um compromisso com Deus, uma aliança, era doloroso. Mas eles faziam. A Páscoa eles também celebravam de uma forma muito linda, com suas tradições. Mas hoje, a gente mais do que nunca conhece esse Deus lindo e maravilhoso. Dá tanto livramento, faz tanta coisa linda nas nossas vidas. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é celebrar constante a nossa salvação. Agradecer nas horas boas, nas horas difíceis. Porque muitas vezes a gente não entende. Mas João 13,7 diz para mim e para você, o próprio Jesus disse aos discípulos, fala conosco hoje. O que ele faz hoje, a gente só vai entender amanhã. O que ele permite hoje de dificuldade, a gente vai entender amanhã. Então não é motivo, qualquer dificuldade, para deixar o Senhor. Não, vamos celebrar nossa salvação. Tem livramentos ocultos que eu e você nem imagina. Tem provisão de Deus nas horas mais necessárias. Celebre a sua salvação, agradeça ao Senhor, porque Ele vê no escuro e Ele sabe o que Ele já fez por mim e por você. E ai de nós, a Bíblia diz que Ele não toscaneja, Ele não dorme, Ele é o guarda de Israel. Ai de mim e de você se Ele dormisse. E quem precisa dele somos nós, não é Ele não. Amém? Capítulo 5 de Josué. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta lado do Jordão, ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhe o coração e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Esse povo desfaleceram o coração, tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Porque o povo de Israel estava vindo. Ele já sabia da história do Mar Vermelho, agora do Jordão, das águas do Jordão que o Senhor secou. E muitas vezes eu e você não para pensar o quanto Deus é grande nas nossas vidas. Então, do jeito que esse povo temeram, tem muita gente que está diante de nós vendo o quanto Deus é grande nas nossas vidas. O que faz eles temer mais e nos respeitar é nossa integridade, é nossa renúncia ao pecado. Porque aí eles entendem que realmente a gente está honrando a Deus. E eles veem nos mínimos detalhes Deus nos honrando. Porque aqui desfaleceram, perderam o ânimo, a alegria. Então eu e você tenha essa consciência. Como e quanto Deus é grande nas nossas vidas. Não foi só no passado, é hoje do mesmo jeito. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faz facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez os filhos de Israel. Você tem ideia do que é fazer uma faca de pedra para cortar o prepúcio? Para fazer a cirurgia de firmose. Mas eles fizeram. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então o mínimo que a gente faz hoje é celebrar nossa salvação. Com alegria, pagando o culto de ação de graça, cumprindo os votos que faz. A gente está celebrando a nossa salvação. Então Josué fez para si facas de pedra, circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens da guerra, já havia morrido no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Veja que uns morreram e outros não foram circuncidados, mas o Senhor vê tudo e sabe tudo. Aí o Senhor lembrou a Josué que aquele povo precisava ser circuncidado. Teve morte no deserto, com certeza teve tristeza, teve perca das famílias e vieram embora. Mas faltava circuncisão. O que o Senhor quer de nós é compromisso, é responsabilidade com Ele, diante das nações, diante da vizinhança, da igreja, no trabalho, na faculdade, honrar o nome dEle. Porque ele vê todas as coisas e ele entendeu aqui que esse pessoal ainda faltava circuncidar. Porque todos os povos que saíram estavam incircuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto
pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Nenhum daqueles tinha circuncidado ainda. E ele cobrou de Josué. O que é que ele cobra de mim e de você? Santidade, obediência, renúncia ao pecado e compromisso com ele. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito não obedeceram à voz do Senhor, por isso que morreram. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus, aos quais o Senhor tinha jurado que lhe não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos a terra do maná, leite e mel, que mana leite e mel. O Senhor queria dar o melhor, mas jurou que não ia permitir, porque a desobediência, o pecado, a rebeldia, eles pagaram com suas próprias vidas. O que se faz, se paga. Tudo tem uma consequência, boa ou ruim. Então, vamos celebrar, vamos renunciar ao pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Vamos obedecer, vamos circuncidar, celebrando nossa salvação. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Aí Josué foi e circuncidou. Ele estava incircunciso. Quer dizer, não tinha obedecido, não estava diante da retidão que o Senhor queria. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sarasse. Ficaram ali até sarar, mas cumpriram um mandamento, uma ordem do Senhor. O mandamento hoje é a gente andar com retidão. O mandamento hoje é perdoar. O mandamento hoje é renunciar ao pecado. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gigal até o dia de hoje. O opróbrio foi a vergonha que o Senhor tirou. O Senhor tira a vergonha da humilhação. O Senhor tira a vergonha da falta. O Senhor tira a vergonha da dor. Mas para isso precisamos celebrar nossa salvação com alegria, com obediência e com honra diante do Senhor. Aí o 10 diz: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Veja que ali eles celebraram a Páscoa. Era mais uma data comemorativa para adorar o Senhor. Vamos celebrar, vamos cumprir os votos, vamos pagar o culto em ação de graça, vamos andar com mais retidão, vamos fugir da aparência do mal. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães sem fermento e espigas tostadas. Veja que eles comeram pães sem fermento e espigas tostadas. Fermento incha. O fermento aqui representa o pecado. Mas ali ele estava se santificando e obedecendo o Senhor. Vamos comer mais da palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o pão que emana do céu. Quem come desse pão tem de tudo. A palavra de Deus fala muito do pão que é a palavra, que é o alicerce para a nossa alma. Então celebre, busque mais Deus, leia a palavra. Lá em Oséias o Senhor disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando não se lê a palavra, erra mais, pensando que está tudo bem, não está. Eles comeram pães sem fermento. Por quê? Porque estavam se santificando. Sucedeu e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. O maná se encerrou, mas chegou outros frutos. Deus sempre tem uma providência. Deus sempre tem escape. Deus vai abrir a porta que você quer. Mas é necessário comer do maná do céu. É necessário celebrar a nossa Páscoa, que é a nossa salvação. A nossa circuncisão é adorar e obediência. E as vitórias vêm. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.